Vamos falar de saúde. O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Quase 60 mil pessoas são diagnosticadas por ano. No mês dedicado à conscientização sobre a doença, confira os direitos que a legislação garante aos pacientes com câncer. Há 3 anos, Tânia descobriu um tumor na mama direita. Ela fez quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Hoje faz o acompanhamento médico e psicológico. Além disso, faz uso do tamoxifeno, um bloqueador hormonal. Todo mês, ela vai a esta unidade do Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, retirar o medicamento. Quando recebeu o diagnóstico, Tânia estava desempregada. Ela recebeu o auxílio-doença no período do tratamento e fez uso dos benefícios de transporte. Fui orientada aqui pelo INCA, pela assistente social, mas também fui muito orientada pelas outras amigas. Porque como a gente passa pela mesma situação, então, uma tirou o Rio Card, a outra tirou não sei o quê. Então a gente, você já tirou? Eu tenho direito a isso. Todos os pacientes com câncer têm direitos sociais garantidos por lei. Entre eles, o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, saque do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O paciente pode requerer auxílio-doença, pedir o afastamento do trabalho ou a licença para tratamento de saúde, requerer aposentadoria por invalidez e receber o benefício de prestação continuada da assistência social. Também é possível solicitar o tratamento fora de domicílio. Cada situação de contribuição tem é diferente. Eles vão ter direito ao auxílio, outras que às vezes podem não ter direito ao auxílio-doença, mas que nunca trabalharam, podem recorrer a um benefício assistencial, que também depende de uma renda familiar. Atividades físicas, alimentação balanceada e evitar bebidas alcoólicas são importantes para a prevenção. Além disso, é fundamental o acompanhamento médico contínuo para fazer o diagnóstico precoce. Quanto antes for descoberto, mais chances de cura. Faça tudo o que possa evitar que você tenha câncer. Se, infelizmente, apesar de todas as medidas, você diagnosticar um câncer, fique tranquila. Existe muita coisa que pode ser feita. Os tratamentos estão cada vez mais individualizados, mais econômicos para que as pacientes possam ter um melhor resultado. E ainda falando de saúde, 1 em cada 5 brasileiros está obeso e o problema atinge adultos e crianças de acordo com um relatório publicado. O excesso de peso, além de prejudicar a saúde, deve diminuir em 3 anos, segundo especialistas, a expectativa de vida de quem mora no Brasil. Ana Luísa é ultramaratonista e já completou várias provas acima dos 42 quilômetros. Para vencer a obesidade, a atleta eliminou 40 quilos em 1 ano. Eu continuo gostando de doce, eu continuo, mas eu tenho uma relação completamente diferente daquela que eu tinha, que era uma relação meio que doentia, né? Quando você quer resolver um problema que você tem na vida, você quer resolver com comida. Estilo de vida parecido com o da Ana Luísa no passado é comum para muita gente. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, estima que cerca de 1/5 da população brasileira esteja em situação de obesidade e a proporção de obesos entre os adultos passou de 12,7% em 1996 para 22,1% em 2016. E o problema não atinge somente os adultos. Quase 11% das crianças brasileiras são consideradas obesas. Essa criança corre menos, ela brinca menos, ou às vezes nem faz nenhuma atividade física e acaba ficando muito em casa na frente da TV ou do computador. Fora isso, os alimentos considerados infantis, eles são cheios de açúcar e gordura e tudo que você pode imaginar. E aí você entra em outras doenças, né? Diabetes tipo 2 aparecendo em crianças menores de 10 anos, dislipidemias, todos esses aspectos que acarretam doenças preocupantes no futuro delas. As pessoas com renda mais baixa e menor nível educacional têm mais chances de sofrerem com a obesidade. O problema afeta mais as mulheres nessa faixa social e aumenta o risco de doenças crônicas, como diabetes e problemas cardiovasculares. Outra consequência é vista na expectativa de vida do país, que por causa da obesidade deve ser reduzida até 2050 em mais de 3 anos.
A OCDE aponta que o excesso de peso é responsável por 9% dos gastos em saúde pública no Brasil. Para mudar o cenário, é preciso que se faça uma alimentação consciente, atenção aos rótulos dos produtos, menos alimentos industrializados, dieta balanceada e a prática de exercícios físicos. Fazer pelo menos 150 minutos de atividade física semanais e comer pelo menos 3 a 5 porções de frutas, legumes e verduras. É um mínimo para você começar a reverter esse quadro. Uma águia sobrevoa os Alpes equipada com uma câmera de vídeo para mostrar ao mundo as consequências do aquecimento global nas montanhas mais altas da Europa. Através dos olhos de Victor, de 9 anos, um exemplar da maior águia da Europa, vai ser possível observar o estado em que se encontram os glaciares que atravessam a cadeia dos Alpes, que tem alguns trechos em risco de queda devido às alterações climáticas, como o Monte Branco, na Itália. O primeiro voo oficial aconteceu hoje a partir do topo da montanha suíça de Piscovart. Desta vez, a águia Victor sobrevoa com uma câmera de 360 graus presa às costas e um GPS sobre os Alpes franceses. Depois ela segue para os Alpes alemães, austríacos e italianos. O falcoeiro francês e fundador da Freedom Conservation, Jacques-Olivier Travers, diz que a humanidade tem 2 sonhos: nadar com golfinhos e voar com as águias. E esta é a primeira vez que voamos nas costas de uma águia nesta distância e com esta vista. Além de podermos ver como é o voo real de uma águia, como podemos convencer as pessoas a proteger as aves e seu ambiente se nunca mostramos o que elas veem? Está previsto que a águia percorra de 3 a 5 quilômetros numa altitude de 3.000 a 1.500 metros, num total de 5 voos, para mostrar não só as consequências das alterações climáticas, mas também a importância de proteger as próprias aves. E o Minas Brasil Notícias de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar as nossas reportagens no nosso site mbnews.tv.br, no Facebook /mbnews e no YouTube no canal Jornalismo Paracatu. Mais notícias nesta quinta-feira no Jornal da Manhã com Lilian Derquier. Boa noite!